a gente voltou atrás do maior mistério de todo o universo Mario. De um detalhe minúsculo na coroa que prova que uma princesa nunca foi feita para ficar sozinha, até uma menininha escondida dentro do livro que a Peach lê em voz alta, e o grande mal que separou 3 irmãs para que o poder delas nunca ficasse completo. E a gente guardou o melhor pro final. O momento em que você percebe que a irmã perdida sempre esteve na tela. Bora! Segredo 1. A coroa que não combina. Coloca as 3 princesas lado a lado e olha as coroas. Peach e Rosalina usam coroas altas, elegantes, que curvam para cima como se pertencessem a um trono. Mas a Daisy? A coroa dela é redonda, divertida, quase como uma flor. Ela é a diferente do grupo. E aqui vem a parte boa. Nos jogos, a coroa da Daisy literalmente tem pétalas, enquanto as outras 2 têm joias. 3 irmãs. E uma foi desenhada como se tivesse crescido num lugar completamente diferente. Manda um coração se a Daisy é a sua favorita, porque ela vai precisar pro que vem aí. Mas tem um motivo mais bonito pra ela ser a diferente. E começa com a princesa descalça. Segredo 2. Por que a Rosalina sempre tá descalça? Você já reparou que a Rosalina tá descalça? Não é numa cena só, em todas. No filme, nos jogos, ela quase nunca usa sapatos. E todo mundo achava que era um erro. Não é. Rosalina é a irmã que vive no céu, vagando entre galáxias sem um lar pra pousar. Tá descalça porque nunca para de se mover. A Peach tem um castelo. A Daisy tem um reino. A Rosalina tem o cosmos inteiro e nenhum lugar pra pertencer. Isso não é uma escolha de design aleatória. É o detalhe mais solitário do filme inteiro. E fica muito pior. Segredo 3. 3 cores. Um conjunto. Agora coloca as 3 irmãs numa imagem só e olha as cores. Peach é rosa. Rosalina é azul petróleo profundo. Daisy é dourado quente. 3 tons que parecem aleatórios até você perceber que nunca foram feitos para ficar separados. Foram criados como um conjunto. 3 peças de uma única imagem que só fazem sentido juntas. A Nintendo faz isso há anos. Então a pergunta de verdade não é porque existem 3 irmãs. É porque elas nunca estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. E a resposta está escondida dentro de um livro. Segredo 4. A menina no livro de histórias. Uma quarta coroa. Olha a cena em que a Peach abre o livro de histórias da Rosalina. Todo mundo foca nas 2 irmãs fazendo uma flor brotar do nada. Mas olha as páginas antes disso. A história começa com uma menininha que sai de casa, embarca num navio rumo às estrelas e sai procurando algo que perdeu. Ela é pequena, tá sozinha, e nunca volta do jeito que saiu. Os fãs sempre acharam que essa menina era só a Rosalina jovem. Mas um detalhe destrói essa teoria. A menina no livro usa uma coroa que nenhuma das 3 irmãs usa. Uma quarta coroa. Então quem é ela? E por que a história inteira secretamente é sobre ela? E a parte mais triste não é quem ela é. É pra quem ela ainda tá esperando. Segredo 5. Rosalina, os Lumas e a palavra mamãe. Esse foi o que fez a gente sentar. No passado real da Rosalina, ela encontrou um Luma, uma estrelinha perdida chorando pela mãe. A Rosalina, ainda criança, prometeu ajudar. Mas olha o soco no estômago. A Rosalina já tinha perdido a própria mãe também. Tava consolando um bebê em luto enquanto carregava a mesma dor por dentro. Então todos aqueles Lumas flutuando ao redor dela não são bichinhos de estimação, são crianças perdidas. Ela se recusou a deixar alguém sentir solidão porque conhecia essa dor melhor que qualquer um. Por isso chamam ela de mamãe. Transformou a própria dor em um lar pros perdidos. A gente não tá bem. E lembra desses Lumas porque eles voltam no final e mudam tudo. Segredo 6. Reset divertido. As bolinhas de bebê. Respira rápido. Você mereceu. No flashback de bebê, as 3 princesas sentam juntas e cada uma sopra uma bolha. A da Peach é calma e rosa. A da Rosalina flutua pra cima como uma estrelinha e a Daisy sopra a maior bolha, a mais engraçadona das 3, e fica toda orgulhosa. 2 segundos. Fácil de passar batido, mas crava as 3 personalidades antes de qualquer fala. Pronto, respiro feito, porque os próximos segredos são conectados e juntos mudam o filme inteiro. Início da cadeia de segredos. 3 mundos, nunca juntas. Os próximos são conectados. Então fica comigo. Se pergunta uma coisa simples. Por que essas irmãs nunca estão juntas? A Peach tá presa no reino dos cogumelos. A Rosalina vaga sozinha no espaço profundo. A Daisy tá escondida num reino distante. 3 irmãs, 3 mundos separados, nunca dividem a tela por mais do que alguns segundos. Numa família normal, isso é estranho. Nessa família, é uma pista. Algo tá mantendo elas separadas de propósito. Segredo 8. Construção da cadeia. 2 criaram uma. Então, quem criou a galáxia? Porque olha o que torna essa separação tão suspeita. Quando 2 irmãs combinam o poder delas, criam vida. Uma única flor brota do espaço vazio. 2 irmãs, uma flor. Mas olha quando o planeta inteiro se ilumina. Não é uma flor só, é um campo, um mundo inteiro delas. 2 irmãs fizeram uma flor. Então como a gente chegou numa galáxia inteira? Simples.
Duas nunca foi o poder completo. O conjunto foi feito pra mais. Tem uma peça faltando no meio. E essa peça muda como você vê cada cena das irmãs no filme. Segredo 9. Recompensa da cadeia. Existia uma irmã perdida. Vamos juntar tudo. Uma menininha num livro de histórias usando uma quarta coroa. 3 irmãs desenhadas como um conjunto combinado. Um poder que claramente precisa de mais do que duas. E uma família que nunca tá na mesma sala. Alinha tudo e a imagem se encaixa. Existia outra irmã. Uma irmã perdida. O grande mal naquele flashback não caçou só o poder delas. Quebrou o conjunto. Espalhou as irmãs. Escondeu a quarta. E o poder nunca mais pôde ficar completo. Isso não é mais teoria de fã. Esse é o plano inteiro. Mas antes, a gente precisa falar da irmã, que mais parte o coração. Segredo 10. A Daisy não sabe que é irmã. Quase. Antes do grande segredo, a gente precisa falar da Daisy. Porque a parte dela é silenciosamente devastadora. Quando a Daisy finalmente aparece, chega completamente sozinha. Nos pós-créditos. Sem família por perto. Não corre pra Peach. Não reconhece a Rosalina. Não faz ideia de que é irmã. Imagina isso. Ter 2 irmãs lá fora que te amam, que criam vida só de dar as mãos, e você nem sabe que elas existem. A Daisy não é uma participação aleatória. É uma irmã que perdeu a família inteira e não lembra que um dia teve uma. Se identificou? A gente também. Manda corações pra Daisy agora, porque ela não faz ideia de como é amada, e merece cada um deles. Mas ela não é a irmã que o filme escondeu, porque a gente guardou o melhor pro final. Segredo 11. Onde o mal escondeu ela? Número 11. A gente guardou o melhor pro final. E esse muda o filme inteiro. Todo mundo lembra da menina do livro de histórias. Todo mundo lembra da quarta coroa. Mas ninguém faz a pergunta óbvia. Se o mal selou a irmã perdida, onde exatamente escondeu ela? Um lugar tão óbvio, tão constante, que você ficou olhando direto pra ela em quase toda a cena e nunca percebeu. Pronta? Porque uma vez que você vê isso, não tem como desver. A irmã perdida nunca saiu da tela. Foi despedaçada por ela inteira. Volta pra história da Rosalina. Quando o mal veio atrás do poder delas, não conseguiu destruir uma princesa feita de puro pó de estrela. Então fez a segunda pior coisa. Quebrou ela em pedaços. E cada estrela brilhante que você viu flutuar ao redor da Rosalina esse tempo todo. Cada luma é um pedaço da luz da irmã perdida. Por isso a Rosalina protege eles como família. Por isso chamam ela de mamãe. Não tá criando desconhecidos. Tá segurando a alma espalhada da própria irmã, um fragmento por vez, esperando o dia em que pode fazer ela ficar inteira de novo. E aqui é a parte que destrói a gente. Qual é o objetivo inteiro de Super Mario Galaxy? Você coleta as estrelas, junta a luz perdida e traz pra casa. A aventura inteira, cada galáxia, cada Power Star, era secretamente sobre remontar uma irmã perdida. Ela tava no título o tempo todo, tava em cada cena o tempo todo. E no momento em que os Lumas se reúnem, a quarta irmã abre os olhos. A gente não tá pronta. E o Bowser também não. Manda uma estrela quebrada ou uma coroa se esse review te destruiu. Porque a gente precisa saber que não foi só a gente que viu. Se você quer que a gente prove exatamente qual Luma é a irmã, esse vídeo já tá sendo feito. Então assiste nossa análise de quem o grande mal realmente é. A gente te ama, Rosalina. A gente te ama, Daisy. Se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê no próximo.